nazismo ainda está presente em nosso país. Na segunda-feira, um influenciador digital defende a criação de um partido nazista brasileiro durante a transmissão de um podcast. O resultado, ele foi demitido no dia seguinte. Mas ontem, um comentarista de uma TV faz uma saudação nazista e o resultado vem hoje, a sua demissão. E a repercussão nas redes sociais, claro, é negativa. Você vai ver as repercussões destes dois episódios na edição de hoje do Expresso Direto, que vai mostrar também as repercussões das falas do presidente Jair Bolsonaro em sua passagem pelo Nordeste. Em ampla maioria, o STF aprova a federação de partidos durante as eleições deste ano. E ainda, na final do Mundial de Clubes, o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Olá, muito boa noite para você. Está ocorrendo até este momento o depoimento do pai, da mãe e do padrasto do menino Henri Borel, que em março do ano passado morreu depois de ter sido bastante violentado. Henri Borel tinha em torno de 4 a 5 anos de idade. Neste momento, quem está prestando depoimento à juíza é a mãe do menino, Monique Medeiros, que morreu em março de 21. Ela está sendo interrogada e prometeu contar toda a verdade. Ela tinha dito que, nesse seu depoimento, Monique Medeiros disse que vinha sofrendo ameaças do ex-vereador, Dr. Jairinho, da advogada que defende o ex-vereador e também de um policial. Ela relata também que vem sendo ameaçada por presas e que estaria precisando ser transferida, e a juíza autorizou a transferência. Ela também disse que sofria agressões do ex-vereador e que logo depois das agressões, Jairinho vinha e a afagava. Ela, como eu disse, ela seguiu sendo ameaçada por presas, né, dizendo que a advogada de Jairinho queria a cabeça como prêmio, a cabeça de Monique estaria como prêmio, enfim. E o ex-vereador disse à juíza mais cedo, negando ter agredido o enteado. O depoimento não foi transmitido a pedido da defesa do Dr. Jairinho. Quem está acompanhando por fora do tribunal todo esse movimento é o pai do menino Henri Borel, o pai biológico do menino Henri Borel, que quer a prisão do casal, do Dr. Jairinho e de Monique Medeiros. A qualquer momento a gente pode voltar a atualizar você sobre este depoimento que está acontecendo neste momento no Rio de Janeiro. E vamos agora falar de um caso de Petrolina, o caso da menina Beatriz Angélica Mota. Desde ontem, a polícia está fazendo a reconstituição do crime no local onde a menina foi morta, na escola Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina. O agora acusado de matar a menina com, ao menos segundo a SDS, 10 golpes, mais peritos americanos acreditam que sejam mais de 40 facadas que a menina sofreu. O acusado de cometer o crime, Marcelo da Silva, ainda não participou da reconstituição. Porém, ele deve participar da reconstituição até sábado. O casal, pai de Beatriz Angélica Mota, da menina Beatriz Angélica Mota, está em viagem no Rio de Janeiro para apoiar o pai do menino Henri Borel neste processo de ouvir o casal do assassinato do menino neste momento.
mas pretende voltar para Petrolina para acompanhar as reconstituições, o trabalho da perícia criminal de Pernambuco. Lembrando que Beatriz Angélica Mota foi morta a facadas dentro da escola em dezembro de 2015. Uma CPI está sendo programada para ser implantada na Assembleia Legislativa de Pernambuco. São necessárias 17 assinaturas dos deputados estaduais. A última que se manifestou a favor da assinatura foi a deputada Dulce Amorim, do PT, que é natural de Petrolina. Ela disse que faz questão de ser a 17ª deputada a assinar a petição para abrir a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar irregularidades nas investigações do caso da menina Beatriz. A mãe, né, de Beatriz, a Lúcia Mota, pressionou Dulce Amorim a poder fazer com que essa assinatura seja feita. A organização que faz, né, que acompanha o caso Beatriz, também criticou a omissão das deputadas Gleide Ângelo, do PSB, e das juntas do PSOL. Elas tinham criticado a ideia de implantar uma CPI porque, segundo a visão delas, não haveria necessidade. Porém, sabemos que de 6 anos para cá, este caso Beatriz, no âmbito das investigações, sofreu muitas idas e vindas, muitos altos e baixos, muitas polêmicas e controvérsias. A última mesmo, por exemplo, foi quando Marcelo da Silva confessou o crime e uma semana depois ele já veio dizendo que era uma pessoa inocente que foi pressionado a depor, o que segundo ele não era a verdade. E o caso segue sob investigação. Você vai ver a seguir a vitória do Chelsea sobre um time árabe. E ele está na final do Mundial de Clubes junto com o Palmeiras. A vitória do Sport na Copa do Nordeste. E as falas de Jair Bolsonaro contra os nordestinos. A gente volta já. O Supremo Tribunal Federal aprovou em quase sua totalidade a federação de partidos durante as eleições presidenciais deste ano.
Ontem houve o anúncio da federação do PSL com o Democratas. Os dois partidos formam agora a União Brasil, que vai ter número de chapa 44. Essa filiação foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora partidos podem fazer federações partidárias para as eleições deste ano. O único ministro que votou contra a decisão foi o ministro do STF, Cássio Nunes Marques. Agora há pouco, o Ministério da Educação anunciou que os estudantes que fizeram as provas do Enem podem agora acessar as suas notas, os seus resultados. Basta o estudante entrar no site enem.inep.gov.br e clicar na página do participante, colocando os seus dados como CPF e senha para poder acessar aos resultados das provas de Ciências Naturais, Matemática, Ciências Humanas, Letras e a prova de redação. O presidente Jair Bolsonaro está de passagem pelo Nordeste, porém, ele, na sua passagem ontem pelo município pernambucano de Salgueiro, ele gerou polêmicas ao criticar nordestinos, chamando-os de pau de arara, arataca e cabeçudo. O presidente da República está de passagem pelo Nordeste e ontem ele inaugurou a transposição do Rio São Francisco, mas a água não chegou a tempo para a inauguração. Do Nordeste, o presidente da República deverá ir direto para a Rússia, onde vai se encontrar em Moscou com o presidente russo Vladimir Putin. O presidente só vai apenas com 3 ministros nessa comitiva. Apesar de Bolsonaro ter sido pressionado a não ter que ir, Bolsonaro insiste em fazer a visita à Rússia. E logo num momento bastante controverso, num momento muito polêmico, que é o momento em que a Rússia está em crise com a Ucrânia, por conta dessas tensões lá de querer invadir ou não o país ucraniano, junto com essa tensão compartilhada com países da Europa e com os Estados Unidos. O CAD anunciou agora, hoje, nesta quarta-feira, a aprovação da compra da Claro, Vivo e TIM da Oi. A Claro, TIM e Vivo decidiram comprar as ações da Oi, telefonia móvel, e o CAD decidiu fazer essa aprovação dessa compra, mas com algumas condições, para poder preservar, segundo o CAD, a concorrência livre e limpa. Você vai ver a seguir os números. Antes de tudo, antes da gente ir para o intervalo, eu já estou meio apressado hoje, porque hoje o dia está bem corrido. Mas vamos falar de futebol agora, né? Vamos lá, o Chelsea venceu hoje o Al Hilal, um time árabe, pelo Mundial de Clubes, e está na final do torneio da FIFA junto com o Palmeiras. O jogo vai acontecer neste sábado nos Emirados Árabes, lá em Abu Dhabi. O Palmeiras vai jogar a final contra o Chelsea. Quem será que ganha, né? E ontem o Sport, pela Copa do Nordeste, venceu o Souza da Paraíba. Agora o Leão está em terceiro do grupo A da Copa do Nordeste. Hoje vai ter campeonato pernambucano. O Náutico enfrenta o Retrô daqui a pouco, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Agora sim, a seguir você vai ver os números da pandemia no Brasil e as repercussões de 2 gestos nazistas proferidos por influenciadores digitais. Um para um podcast e outro para a televisão. Os dois foram demitidos dos veículos que atuavam. A gente volta já.
Dados da CNN Brasil, junto com o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, informam que nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.264 mortes e 178.814 novos casos de Covid em 24 horas. Este é o segundo pior índice de óbitos de 2022. O maior índice ocorreu no dia 5 de fevereiro, quando o Brasil registrou 1.308 mortes em 24 horas. No total, nós temos 26.955.433 casos confirmados de Covid e 635.074 mortes provocadas pelo novo coronavírus desde a crise pandêmica que começou em março de 2020. E a gente agora vai trazer o resultado de dois momentos bastante polêmicos que soaram, né, estão soando nestes últimos dias nas redes sociais. Na segunda-feira, durante a transmissão de um podcast, um influenciador digital defendeu publicamente a criação de um partido nazista brasileiro e disse que pessoas anti-judeus deveriam expressar sua opinião livremente. O resultado é que no dia seguinte ele foi demitido do projeto que ele mesmo criou. Mas ontem mesmo, um jornalista da Jovem Pan fez uma saudação nazista no encerramento de um programa. O resultado, a Jovem Pan afastou ele hoje e logo em seguida o demitiu. Nós vamos mostrar agora a história de Bruno Ayub, conhecido como Monark. Ele que fez a defesa da criação de um partido nazista brasileiro durante uma entrevista com 2 deputados federais de São Paulo. Isso, claro, gerou muita polêmica nas redes sociais. Veja aí. A fala foi transmitida ao vivo durante a exibição do Flow Podcast, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Bruno Ayub, conhecido como Monark, entrevistava os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, quando o programa entrou no debate sobre liberdade de expressão, tentando se opor a Tabata. Monark disse: Acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu Eu acho que não. acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade do outro. O que, mesmo que é a existência liberdade do do outro. outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um Mas é uma partido injúria. A nazista injúria se aumentou, fere no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é identidade. também, mas é É também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válida. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. A fala de Monark repercutiu imediatamente nas redes sociais. No dia seguinte, ontem, Monark alegou que estava bêbado e pediu desculpas, mas já era tarde. O Flow Podcast decidiu demitir o próprio criador e sócio da empresa que administra o projeto, após a perda de diversos patrocinadores. A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o Flow ele precisa transcender o Monark, né? Ele precisa ser desassociado e a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí Um ressarcimento, tudo mais. Ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei como a forma que eu comuniquei e muita gente
entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? É isso. Despedida, último flow, acabou. A fala de Monark repercutiu no meio político e jurídico. A ex-candidata à prefeitura do Recife, Patrícia Domingos, reiterou que a apologia ao nazismo é crime. O deputado Kim Kataguiri, que foi entrevistado por Monark, alegou que o influenciador digital teria sido mal interpretado. Olha, eu não tenho dúvida de que o Monark está bem longe de ser um nazista ou de defender o nazismo. Agora, ele foi absolutamente infeliz naquilo que disse sobre o partido nazista, que disse sobre opinião anti-judeu, né, opinião antissemita, enfim, e estar bêbado ou não como o André até colocou, não justifica. Outros políticos repudiaram a fala de Monark. Representantes do judaísmo do Brasil classificou como abominável e inaceitável a fala de Monark. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Você pode questionar o que você quiser. E agora a gente vai mostrar a história de Adrilles Jorge, jornalista da Jovem Pan. Ele estava defendendo o Monark por ter feito a sua suposta fala nazista e fez no encerramento do programa Entre Linhas da Jovem Pan uma saudação nazista. Adrilles Jorge estava comentando sobre o caso que envolve o influenciador digital Monark, que tinha defendido a criação de um partido nazista brasileiro durante um podcast. Adrilles defendeu Monark ao saber da demissão do youtuber da plataforma. Sua fala foi abafada pelo apresentador do programa Entre Linhas da Jovem Pan News, William Travassos, que precisava encerrar a atração. No momento em que William se despedia do público, Adrilles proliferou o gesto que ficou marcado por Adolf Hitler. Absolutamente liberado e Adrilles como Jorge, partidos muito obrigado organizados. pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. Na manhã de hoje, a repercussão foi negativa. Adrilles foi afastado e posteriormente foi demitido. A Jovem Pan teria desligado por pressão dos patrocinadores. Nas redes sociais, Adrilles negou que fez o ato nazista. Eu tô sendo cancelado desde ontem por um suposto gesto que foi interpretado de maneira deturpada, absurda, surreal, como um gesto de saudação nazista. Um tchau que eu faço ao final do programa Opinião, em que digo tchau e até sempre. A pauta era exatamente a questão do monarca, a questão do apoio libertário, entre aspas, que não tem nada de libertário, a fundação de um partido nazista, coisa que eu me coloquei radicalmente contra. Por quê? Por óbvio, qualquer pessoa minimamente esclarecida, minimamente humanista, é contra esse sistema opressor que matou 6 milhões de judeus, o sistema genocida mais cruel, mais tirânico, mais absurdamente desumano da história. Ao ser comunicado da demissão, Adrilles criticou a forma como foi demitido e agradeceu pelo carinho dos amigos. Adrilles Jorge é ex-BBB e jornalista de formação. Na Jovem Pan, atuava como comentarista do programa matutino da Rádio Jovem Pan, o Jovem Pan Morning Show, um programa de debates e entrevistas. Assim que foi lançada a TV Jovem Pan News, Adrilles se tornou comentarista de diversos programas da emissora. Ele ficou conhecido por defender radicalmente ideologias direitistas e sair sempre em defesa do presidente Jair Bolsonaro, criticando a esquerda e a mídia tradicional. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. E ainda ri no final, né? Bom, para você compreender um pouco melhor o tamanho desse turbilhão, é porque no mundo inteiro defender ideologias nazistas, fazer qualquer apologia ao nazismo é crime, uma vez que este regime na Alemanha foi o motivo de ter provocado a morte de milhares de judeus
milhares de negros, milhares de ciganos, milhares de pessoas minoritárias. Adolf Hitler não foi um estadista, não foi uma pessoa que governou um grupo social, uma população, um povo. Não, ele foi muito pelo contrário, foi um assassino, ou como muitos outros gostam de utilizar palavras mais robustas, um genocida. A fala de quem faz um negócio desse, a fala de alguém que porventura venha defender venha fazer uma apologia nazista, são duas coisas. Ou porque essa pessoa é uma pessoa que tem um pensamento criminoso, ou é uma pessoa que não está nem aí para a história da humanidade e nem quis pesquisar. Uma coisa tão simples que todo mundo conhece. A história do nazismo, a história da Segunda Guerra Mundial, todo mundo conhece. Então é muito difícil que essas duas pessoas, esses dois homens que têm uma certa cultura, possam desconhecer da verdade possam desconhecer da verdade da história do nazismo e ainda assim vir a trazer saudações e até defesas verbais de ideologias nazistas. Pode até ser que eles não tenham tido a intenção de falar outra coisa, mas a forma como utilizaram, eles não deveriam utilizar de maneira nenhuma. Foram bastante infelizes e agora estão pagando o preço por conta da irresponsabilidade, por conta da leviandade que eles praticaram em público, seja pela televisão, seja por podcast. O Expresso de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter na edição de amanhã do Expresso. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.